Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Marcos, no capítulo 15. Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com anciãos, escribas e todo o sinédrio, e amarrando a Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: és tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: tu dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Pilatos voltou a interrogá-lo: nada respondes? Olha quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Por ocasião da festa, era costume soltar um dos presos, qualquer que eles pedissem, e havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais, em um tumulto, haviam cometido homicídio. E a multidão veio e começou a pedir que fizesse como de costume. Pilatos respondeu: quereis que eu solte o rei dos judeus? Pois ele percebia que era por inveja que os principais sacerdotes haviam entregado. Mas estes incitavam a multidão no sentido de que soltasse de preferência Barrabás. Mas Pilatos perguntou: que farei então deste a quem chamais rei dos judeus? Eles reclamavam: crucifica-o. Pilatos lhe disse: que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás, e após mandar açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. Os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, reuniram o destacamento, vestiram de púrpura, teceram uma coroa de espinho, puseram na cabeça e saudavam, dizendo: salve, rei dos judeus. Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele, colocavam de joelhos, o adoravam. Depois de o ter escarnecido, despiram-lhe a púrpura, o vestiram com suas próprias vestes, conduziram Jesus para fora com o fim de crucificá-lo. Obrigaram Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe de beber vinho com mirra, ele porém não tomou. Crucificaram, repartiram as vestes dele, lançaram sorte para ver que cada um levava, e a hora já era a terceira hora quando o crucificaram, às 15h. E por cima estava em epígrafe a sua acusação: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda, e se cumpriu a escritura, que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, maneavam a cabeça, diziam: ah, tu que destróis o santuário, em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes e escribas, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se? Desça agora da cruz o Cristo e o Rei de Israel, para que o vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9. A hora 9 clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: vede, ele chama por Elias. Um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo na ponta um caniço, deu de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Estavam ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam. Além dessas, muitas outras que subiam com ele para Jerusalém. Ao cair da tarde, ao ser o dia da preparação, véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo.
Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde ele foi posto. Amém. Todos os dias, todos os homens, em todas as nações, quando nós acordamos, todos os dias nós estamos respondendo ao amor de Deus de maneira obediente ou endurecendo o coração. Todos os dias, todos os homens, em todos os lugares, seja ele um conhecedor do Evangelho ou não, todo ser humano, ele diariamente, ele reage ao amor de Deus, ao governo de Deus, positivamente, se rendendo a ele, ou endurecendo e dizendo: eu vou viver do meu jeito. Assim é a cruz, a crucificação do Senhor Jesus, o ápice do ministério dele, no sentido de ter vindo ao mundo para morrer em nosso lugar. A cruz, não o objeto, mas o ato de se entregar na cruz, ele também coloca toda a humanidade diante de um dilema: o que nós faremos diante dele? Como nós reagiremos ao amor que ele demonstrou, a ponto de o Deus Todo-Poderoso ter enviado o seu Filho para morrer em nosso lugar? Nenhum de nós fica indiferente diante da cruz. Ou nós o amamos, nos aproximamos, nos rendemos, o servimos, o adoramos, o reconhecemos como Senhor, ou nós nos tornamos indiferentes, ou filosofamos, ou nos tornamos religiosos. O texto de Marcos, no capítulo 15, que descreve a crucificação, todos os evangelhos descrevem, mostra aí a reação de cada pessoa, ou de várias pessoas. Mostra o sistema político, que se preocupa apenas de agradar as pessoas, e se preocupa apenas com o poder, com o dinheiro, entregando Jesus. O que vale para as pessoas que vivem dominada pelo poder e por esse mundo, pelo dinheiro, é simplesmente levar vantagem. Jesus, Pilatos olhou, viu que não tinha nenhum crime, mas entregou porque ele queria agradar o povo. Mostra o sistema religioso corrompido, irmãos. Sacerdotes, os escribas, os fariseus, todos os melhores religiosos em Jerusalém diziam: matam, crucificam. Foram eles que entregaram ao Império Romano. O Império Romano executou, mas nós sabemos que Jesus foi para a cruz por causa de todos nós, por causa dos nossos pecados. Os nossos pecados o levaram à cruz. Mostra o texto também a multidão toda gritando: crucificam. Ainda Pilatos pergunta: olha, nós podemos soltar um Barrabás, um homem criminoso, mas a multidão, amado, odeia mais a Jesus do que os piores criminosos, porque quem não ama Jesus, odeia Jesus, de fato, é indiferente a ele. A indiferença é uma manifestação, na psicologia a gente diz que é pior do que o ódio, porque você finge que a pessoa não existe. Quantas pessoas estão indiferentes a Jesus? Quantas vezes nós não temos essa tendência, que temos que lutar em nosso coração? A morte de Jesus não foi uma morte como um mártir. Algumas pessoas acham: ele morreu para dar um exemplo. Não, a morte de Jesus foi a morte expiatória, ou seja, no nosso lugar. Você e eu merecíamos e deveríamos ir para o inferno, para a distância total e plena da presença de Deus, condenados eternamente. Jesus morreu em nosso lugar para nos dar acesso ao Pai, para nos dar o perdão, e não é o perdão para ir para o céu, amado. Jesus nos reconcilia com o Pai, Ele nos reconcilia com a intimidade, com a amizade, com a sujeição, com o amor do Pai. Ele nos insere na triunidade, nós nos tornamos um espírito com Ele. Nós não somos os meros seguidores de um líder que teve uma boa mensagem, uma morte dolorosa. Não, a morte de Jesus, comparando até com a morte de mártires cristãos, foi muito mais humilhante em vários sentidos. Muitos mártires cristãos, na hora da morte, diziam: podem me matar, eu vou estar com o Pai e tal. Jesus não, porque ele se entrega. Ele estava levando sobre ele não apenas as marcas físicas, que foram tão agonizantes. Na leitura você percebe algo tão doloroso, mas a maior marca, o maior peso, a maior dor de Jesus foi o teu pecado, o meu pecado, foram lançados sobre ele, e a ira de Deus, a justiça de Deus, do Pai, foi lançada sobre ele. Ele levou sobre si todas as nossas dores. Mas a pergunta é: como nós reagimos diante do Senhor Jesus?
Os discípulos ficaram confusos. Você percebe nesse texto de Marcos que eles não aparecem. Aqueles que andavam com o Senhor todos os dias. Em outro evangelho mostra que João ainda ficou ali ao lado de Maria até o último momento, mas os discípulos ficaram confusos, como muitos ainda ficam confusos. E a confusão é porque nós estamos presos aos nossos próprios conceitos, às nossas verdades. É porque nós às vezes não queremos a verdade de Deus. Nós queremos que Deus seja o que a gente gostaria. Deus, Ele é o Senhor, Ele é Deus, e nós precisamos conhecê-lo de fato como Ele é, para que sejamos transformados e nos tornemos semelhantes a Ele, em amor, no caráter, na santidade, na dignidade, na verdade, na luz que Ele é. Ele é luz, e quem anda com Deus anda na luz. O método da crucificação era o método mais agonizante, mais humilhante, mais deplorável que qualquer pessoa poderia passar no Império Romano. Ficava exposto ali o dia inteiro, morrendo aos poucos, o sangue escorrendo, e era algo muito lento. Inclusive a morte de Jesus foi um pouco mais rápida, e o Pilatos, até eles se admiram disso. E o texto mostra, amado, que houve trevas, houve uma escuridão na hora, e todos os indícios mostram dos historiadores, dos estudiosos, dizem que não foi um eclipse comum, pelo tempo, pela época, era Páscoa, enfim. O que tudo parece é que aquele eclipse, aquela escuridão que houve, trevas ali, foi o juízo mesmo de Deus, como lá no Egito, o juízo de Deus estava vindo sobre Jesus. Por isso, esse grande grito de Jesus aqui, que muitas pessoas talvez não entendam a profundidade, quando Jesus fala: meu Deus, uma linguagem íntima, mas ele diz: por que me desamparaste? Jesus experimentou o desamparo do Pai pela primeira vez, sendo Deus, sendo um com o Pai. Naquele momento, quando a justiça e a ira do Pai, ele bebe o cálice da ira de Deus, do juízo de Deus. Naquele momento ele sente a dor da separação do Pai, que ele jamais sentiu, e que é misteriosamente manifestada naquele momento, e ele dá esse grito. Ele sente o desamparo de Deus, porque Deus de repente olha para Jesus e vê você, vê a mim, vê os nossos pecados, as nossas maldições, as nossas maldades, a nossa iniquidade toda sobre Jesus. Muito interessante, porque cada um ali, eles reagem de uma maneira. Nós podemos reagir da melhor maneira, nós podemos reagir como deveríamos reagir diante da cruz. Nós devemos olhar para a cruz e ser atraídos para mais perto de Deus, e ser atraídos para amar mais a Deus, para ter mais temor de Deus, para abrir mão dos nossos ídolos. O seu coração e o meu é inclinado à idolatria. Idolatramos as pessoas, a opinião das pessoas, idolatramos bens, idolatramos filhos, idolatramos ministério, idolatramos a nós mesmos, nosso ego. Mas olhar para a cruz, de fato, se o Espírito Santo abrir os teus olhos e os meus hoje mais um pouco, cada dia que nós olhamos para a entrega de Jesus na cruz por nós, iluminados pelo Espírito Santo, nós vamos amá-lo acima de todas as coisas, amar ao nosso próximo, nós vamos amar quem Ele é, nós vamos querer viver como Ele vive, porque Ele morreu para que nós pudéssemos viver a vida plena. Ele vestiu as nossas vestes e nos deu as vestes santas e puras dele. É a grande troca do Calvário. Quem crê, e não é o crer do intelecto, um Deus abstrato que você decora doutrinas e diz: eu concordo. É um crer que a gente experimenta, que a gente vive, que mexe com a nossa vida todos os dias, que faz você dormir e acordar pensando nele, vivendo para ele, servindo a ele com alegria e amor, inclinando o teu coração sempre para ele, obedecendo, porque o teu desejo e o meu desejo, o nosso desejo é contra nós, mas a nós cumpre dominá-lo e inclinar o coração para amá-lo, conhecê-lo, e muito mais que o dia se aproxima da volta do Senhor. Ele está voltando, e no fim dos tempos o santo vai se santificar mais. Ele não vai se acomodar ao que ele alcançou, ao que ele já sabe, ou a sua vida religiosa, espiritual. Nós vamos buscar mais ainda a tua fome e a tua sede por Deus. Se você permanecer em Jesus, vão aumentar cada dia mais. Diante da cruz, qual é a nossa reação? Nós vemos aqui pelo menos três bons exemplos. Primeiro, o centurião, versículo 39, diz que o centurião,
aquele homem militar, aquele homem acostumado com a morte de pessoas continuamente, criado na dureza do militarismo, o centurião, diz que no versículo 39, ele vê, ele percebe o que acontece diante dos seus olhos, e ele diz que ele, vendo que Jesus expirava daquela maneira, ele disse: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Como que um homem como esse centurião, tão acostumado de ver tantas mortes todos os dias, continuamente, uma formação toda de saber lidar com esses momentos, ele olha a Jesus e ele reconhece: este homem não é um homem comum, não é um homem natural, ele é filho de Deus. Ele reconhece a divindade de Jesus, porque ele ouviu Jesus, ele percebeu a doce personalidade de Jesus na sua morte, o grito agonizante dele ao Pai. Ele percebe naquela cena que ali não havia algo apenas humano, ali havia uma manifestação da glória de Deus. Nós podemos ver a cruz e olhar para Jesus e reconhecer que ele é filho de Deus. O centurião reconhece. Será que eu e você estamos reconhecendo quem é Jesus de fato no nosso dia a dia? Segundo bom exemplo que a gente percebe aqui são das mulheres. O versículo 40 diz que ali estavam também mulheres, algumas mulheres, e entre elas o Marcos faz questão de repetir os nomes agora no final bastante: Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé. Essas mulheres também nos ensinam que diante da cruz, elas nos ensinam a perseverança de mulheres que adoravam a Jesus, amavam a Jesus e foram capazes de amá-lo até o fim, de perseverar até o fim, mesmo sem entendendo tudo, mesmo sem ter todas as respostas. Elas adoraram, elas permaneceram, elas amaram Jesus até o fim. É um bom exemplo que diante da cruz nós devemos ser encorajados a perseverar até o fim, a amar o Senhor até o fim. Como diz em Hebreus capítulo 10, ou melhor, capítulo 12, diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que suportou a cruz, e dessa maneira nós não vamos desmaiar em nossas próprias almas. Olhar para Jesus na cruz, quem reconhece que Jesus morreu por ele de fato, não apenas como um fato histórico, mas como um ato profético do amor de Deus, quem reconhece a morte de Jesus, vai amá-lo até o fim, vai perseverar até o fim, não vai abandoná-lo em momento algum, nem quando não tiver as respostas, nem quando estiver passando por dores. Olhar para a cruz é ser inspirado a permanecer em amor até a vinda dele, e amar a sua vinda. As mulheres fiéis perseveraram. E o terceiro exemplo diante da cruz positivo que nós podemos ver é o José de Arimateia, que é um homem que aparece aqui a partir do versículo 43, membro do Sinédrio, ou seja, um fariseu de alta posição, respeitado, mas havia algo naquele homem diferente, como havia entre muitos fariseus. Nem todos eles eram tão duros contra a verdade de Deus. Diz que ele esperava o reino de Deus. Há pessoas que às vezes não estão ainda explicitamente andando com Jesus, mas elas têm no seu coração essa expectativa do reino, do governo de Deus. Elas anseiam pelo Senhor. E este homem, diante da morte de Jesus, ele pede o corpo de Jesus para poder colocar no seu túmulo, para poder enrolar, embalsamar, guardar. Ou seja, ele aproveita aquela oportunidade para adorar a Jesus, para adorar o Senhor. Ele vê um momento de tragédia como uma oportunidade. Nós podemos olhar para os momentos mais difíceis da nossa vida, os nossos problemas, de fato, diários, que às vezes a gente idolatra e coloca uma posição e usa os nossos problemas para justificar nossa tristeza, nosso desânimo, nossa falta de vida com Deus. Nós podemos olhar para tudo que está ao nosso redor e ver como uma oportunidade de servir a Jesus, de adorar a Jesus, de fato honrar a Jesus todo o tempo, em todos os momentos. José de Arimateia aparece como um homem de um coração aberto para servir a Jesus, mesmo naquele momento de tanta tristeza. Nós precisamos olhar para a cruz nessa manhã, não olhar para o objeto, não olhar apenas da nossa imaginação. Nós precisamos olhar com os olhos espirituais, pedir ao Espírito Santo: Senhor, abre os meus olhos para que eu enxergue todos os dias a profundidade do amor de Deus
que foi revelado através da cruz. E nós sabemos pela palavra de Deus que a crucificação histórica faz aproximadamente 2000 anos. Mas a crucificação de fato, ela ocorreu antes da fundação do mundo. Apocalipse diz isso, Pedro também diz: o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Antes de Deus falar haja luz, Deus falou haja cruz. Sabendo que a humanidade se perderia, Deus o Pai e a Triunidade, eles decidiram, Deus decide, nós vamos nos entregar através da morte na cruz por toda a humanidade, para que todos sejam salvos. Na verdade, o mundo só veio a existir porque Jesus, antes de criar o mundo, decidiu morrer pelo mundo, para que todas as coisas existissem, para que todas as coisas viessem à luz. O Senhor, antes de tudo, decidiu: eu me entregarei, para que exista uma humanidade, para que exista um planeta, para que exista nações, porque dentro das nações eu terei uma noiva, eu terei uma esposa, eu terei um povo que vou casar com eles, que eu vou estar com eles eternamente. Eles vão responder ao meu amor. A Bíblia diz que ele viu o fruto do seu penoso trabalho e ficou satisfeito. Sabe qual é a satisfação, qual é a alegria do Pai, qual é a alegria do Senhor de ter entregue o seu filho na cruz? A alegria que ele viu foi a alegria da intimidade dos filhos. Quando eu e você o buscamos para ter intimidade, para conhecê-lo, para andar com ele de fato, para estar tempo na presença dele, o adorando, servindo, o Pai viu isso antes e disse: vale a pena, porque haverá uma noiva que vai me amar, que vai andar eternamente conosco. Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos estar com ele todos os dias, até a vinda dele, e para que pudéssemos estar com ele eternamente. É a intimidade. Foi o sacrifício de Jesus que abriu o véu. Na hora que ele estava sendo crucificado, Marcos deixa isso claro, o véu que representava a separação entre o homem e Deus foi rasgado, e não de baixo para cima, mas de cima para baixo. Foi Deus que abriu. Deus estava dizendo na cruz: eu convido agora a todos que, crendo em Jesus, que confiando nos méritos de Jesus, na santidade de Jesus, não em si mesmo, não nas suas obras, mas aqueles que creem em Jesus, têm acesso à minha presença, à minha intimidade, à minha santidade, à minha glória. Não é acesso a uma religião, não é acesso a uma doutrina, é acesso à glória, à intimidade dele, para ser mergulhado nele. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, nos liberta de toda iniquidade, do domínio do pecado na nossa vida, nos santifica dia a dia. Um relacionamento que nós podemos ter agora com o Pai, somente através de Jesus o homem pode ser reconciliado com o Pai. E concluindo, quando a gente olha para a cruz com os olhos iluminados pelo Espírito Santo, pelo menos 3 reações nós temos que ter. Primeiro, nós já falamos, mas agora apenas concluindo, nós precisamos amar mais a Jesus. Você ama Jesus? Até o final deste ano você precisa amá-lo mais. Isso não é teoria, isso não é obras, isso é rendição, é render teu orgulho, teu coração, tuas vaidades, as mentiras, o pecado oculto, é render-se a Jesus, para que a luz dele brilhe mais sobre nós. Quem ama o sacrifício de Jesus, ama a Jesus cada dia mais. Segunda reação, nós devemos buscar mais intimidade com ele, buscar conhecê-lo intimamente. Nós precisamos estar dispostos a morrer para nós, morrer. O evangelho não é entretenimento, o evangelho é crucificação diária. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Convite de Jesus não é um convite a uma vida de euforia, de agradar a nós mesmos. É uma vida de morte para o eu e de vida plena nele. Nós precisamos ter mais intimidade. Ele morreu na cruz para que você entre no Santo dos Santos, não é para que você fique de fora apenas cantando sobre o Santo dos Santos, ou achando que esse acesso é só para alguns especiais, que Deus tem um chamado especial. Não, esse acesso aos filhos. Quem crê em Jesus, quem se torna filho e reconhece a cruz como o ato de amor de Deus nos chamando para ele, vai querer intimidade cada dia maior com ele. Querido, você e eu ainda vamos ver grandes coisas que a gente ainda não viu.
você se admira com algumas coisas, nós vamos ver, se buscarmos o Senhor e permanecermos nele, os céus vão se abrir sobre nós, a glória de Deus vai vir de várias maneiras, tanto da maneira mais extraordinária e sobrenatural, inexplicável, ou até que não devemos falar, como das maneiras mais simples, do dia a dia, olhando e percebendo a glória de Deus nas coisas do dia a dia. E em terceiro e último lugar, olhar para a cruz com os olhos iluminados pelo Espírito Santo, vai nos capacitar a enfrentar as nossas dores, debaixo da graça extraordinária de Deus. Sabe, amado, que Deus é esse que vem ao mundo e morre de maneira tão trágica. O ser humano, ele tem heróis que são super heróis, que são exemplos de grandeza, de força, de poder. O nosso Senhor, ele morre por nós, para que a gente, quando tiver qualquer tipo de dor e dificuldade, perdas, traições, feridas, qualquer coisa que talvez esteja te incomodando durante toda a semana que passou, da qual hoje nós estamos no primeiro dia dessa semana agora, qualquer que seja a dor, o problema, a preocupação, querido, se olharmos para a cruz de fato, pelo Espírito Santo, nós vamos ter graça de Deus e coragem para enfrentar tudo, pela graça, pelo poder, pela força da palavra, pela unção do Espírito, sem murmurar, sem se tornar amargo, sem se tornar alguém frustrado, sem se tornar alguém decepcionado. Nós vamos amar cada dia mais o Senhor Jesus e ser inspirado, porque Ele morreu por mim, levou sobre si as minhas dores. Eu de fato vou passar por provas, mas a graça dele vai estar comigo em cada nível de prova. Eu posso ser inspirado para viver uma vida plena, porque Jesus morreu em meu lugar. Eu quero viver para Ele todos os dias. Vamos orar nessa manhã. Feche os seus olhos. Pai, a nossa oração é que assim como o Senhor abriu o véu naquele dia, o Senhor esteja rasgando os véus do nosso coração, tirando os véus da religiosidade, do amor ao mundo, do culto, idolatria ao entretenimento, a idolatria ao eu, que endurece cada dia e ensurdece o nosso coração e os nossos ouvidos. Que nessa manhã, Espírito Santo, a luz da Tua glória brilhe sobre nós e atrai novamente o nosso coração para olhar para aquele que foi crucificado, não para um objeto, mas para o Cordeiro que foi morto e ressuscitou, o Cordeiro que morreu em nosso lugar, que reina para sempre, que voltará. Nós queremos Te amar cada dia mais, Jesus. Queremos, Jesus, não nos permita ser indiferentes diante da cruz, e nem mesmo aquilo que o autor aos Hebreus declara, que vivendo deliberadamente no pecado, crucificamos Jesus novamente. Quantas vezes cantamos, falamos coisas que falam e engrandecem o Senhor, mas a nossa vida está crucificando Jesus, está humilhando Jesus, está sendo indiferente. Pai, que nessa manhã o Espírito da verdade, Espírito Santo, brilhe sobre cada um que ouve essa palavra, para que o Senhor Jesus, o Cordeiro, veja o fruto do seu penoso trabalho e seja adorado. Todas as nações verão e adorarão o Senhor Jesus.